Bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar com você aqui mais uma vez para nós podermos meditar na palavra de Deus. E para isso eu vou pedir para você compartilhar com alguém, deixar alguma mensagem para que a plataforma entenda que está tendo algum resultado de visualização, tá bom? Compartilhe com alguma pessoa que você queira e que você ache que a palavra de Deus pode trazer libertação e salvação. Conforto também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo que está em Mateus capítulo 18, do 23 em diante. Eu vou ler rapidamente para que você possa entender a história. Um pouquinho antes, Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Até 7? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por causa disso, Pedro, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua esposa, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava-se diante do Senhor e disse: Seja generoso comigo e tudo pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida daquele homem. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus compatriotas que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida total. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram falar com tudo para o rei o que se passara. Então o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um de seu irmão as suas ofensas. Então o rei, era a história de um rei que perdoou a dívida de um homem que na época era equivalia aproximadamente a 50 meses de 50 anos de trabalho. Eu fiz uma conta aqui básica, né? Hoje o salário mínimo está R$ 1.400 aproximadamente, vezes 12, daria 16.800 por ano, vezes 50, R$ 840.000. Era uma dívida quase que impagável para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? É um valor assim absurdo. Mas esse homem recebeu a dádiva do rei e recebeu o perdão da dívida. Esse homem sai e encontra um companheiro de trabalho que ele tinha emprestado um dinheiro que equivalia aproximadamente a 3 meses de salário, não chegava a 3 meses de salário. Então, 3 meses de salário, nós vamos colocar aqui na mesma moeda, porque aqui na Bíblia está dizendo denário e talentos, que o valor era diferente. Talentos era mais do que denário era mais do que talento. Então, vamos colocar na mesma proporção e no mesmo dinheiro, 3 meses de salário daria R$ 4.200. Então, uma dívida era praticamente impagável e a outra era possível de se pagar perto da base de salário da pessoa da época. E Jesus vem e ele conta que esse rei libera, paga a dívida, quita a dívida, ele perdoa a dívida. Eu pergunto para você, você perdoaria a dívida de R$ 840.000 hoje? Ah, nós estamos vivendo dias tão difíceis nos relacionamentos. Nós temos visto relacionamentos quebrados
relacionamentos intolerantes, relacionamentos de toda espécie com dificuldades. Nós temos visto na família, nos empregos, nós temos visto intolerância em alto grau. A boa convivência hoje nós temos visto que está sendo baseada no medo, né? O ódio, a ira, a vingança, elas têm sido o carro-chefe dos relacionamentos no mundo moderno. Nós temos visto isso em grande escala, né? Eu estava vendo outro dia uma reportagem, um índice ainda antigo: 30% dos assassinatos das mulheres no Brasil são realizados pelos companheiros das mulheres, maridos, noivos, ex-noivos, parceiros, que acabam violentando e assassinando mulheres. Nós temos um índice de violência nos lares em alto grau. E isso tudo é porque os relacionamentos estão baseados em cobrança no outro, né? E aqui Jesus responde a pergunta para o Pedro. Fala: Pedro, você está me perguntando quantas vezes tem que perdoar uma pessoa? Jesus não estava falando assim: olha, faz as contas, 70 vezes 7, é nesse número que você tem que perdoar uma pessoa. Absolutamente. Jesus estava dizendo que da mesma maneira que ele perdoou, que Deus perdoou o homem, o ser humano, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós também precisamos perdoar as pessoas. Isso é um desafio quase que impossível para nós, seres humanos, com tanta carga de pecado e malignidade, né? Aqui, a gente aprende que Jesus conta a parábola e ele fala: olha, existe uma relação. Da mesma maneira que eu perdoo você, é da mesma maneira que você precisa perdoar o seu irmão. A salvação, eu vejo a salvação em 3 tempos, né? O tempo passado, quando eu entrego minha vida para Jesus e os meus pecados foram lavados e redimidos, e acabou. Jesus leva os meus pecados para o abismo. Eu vejo a salvação no presente, no hoje, onde eu preciso administrar o perdão, tanto que eu recebi do Senhor, quanto o perdão que eu tenho que liberar para o meu irmão. E também vejo a salvação num futuro, onde eu vou ver a recompensa dessa minha perseverança em obedecer ao Senhor na relação do perdão. É interessante que o rei não entregou esse servo para os verdugos, né, para ser preso por causa da dívida. Você pode reparar nisso. Não foi por causa da dívida, foi porque ele não teve um coração igual ao coração do rei. Ele não projetou a mesma atitude que ele recebeu, né? Então, o que nós podemos aprender com essa parábola? De uma forma prática, eu posso aprender que eu não consigo, eu não devo exigir justiça se eu não exercer misericórdia. Eu não posso desejar justiça no meu relacionamento se eu não tiver o caminho da misericórdia, né? Eu não tenho como, outra situação que eu aprendo de uma forma muito rápida, é que eu não devo manter em minha mente o desejo de vingança por aquilo que a pessoa fez comigo, porque Deus não fez isso conosco. Deus não mantém absolutamente na mente dele o desejo de vingança, porque se fosse isso, nós seríamos destruídos, né? E outra coisa que eu aprendo é que eu tenho que tomar a atitude de ser humilde e ir lá pedir perdão. Não é fácil isso. Não é fácil
a ponto de eu desejar realmente a graça de Deus. Se não for a graça de Jesus, para que o Senhor possa trazer o perdão primeiramente no meu coração, para depois eu liberar isso para a pessoa. E aí, aqui no trecho é muito interessante, porque ele fala assim, eh, e assim vos será também com vocês, se vocês não perdoarem. Nós seremos atormentados por um sentimento de rancor, angústia e tristeza. Eu queria terminar lendo um trecho muito lindo que também está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, do 3 ao 5, que fala assim: E eu estou avisando a vocês, Jesus falando, chame a atenção do seu irmão se ele pecar e perdoe-lhe se ele se arrepender, mesmo que ele pecar 7 vezes por dia contra você. E se ele voltar a dizer, estou arrependido, todas as 7 vezes você deve perdoar. É uma coisa assim estranha, quando uma pessoa chega para você e fala: "Olha, eu te peço perdão, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes". Na quinta você fala: "Poxa, tudo tem limite", não é assim? Nós somos assim mesmo. Mas Jesus está dizendo que o perdão que nós devemos liberar para Ele tem que vir do céu. É na mesma intensidade, poder e libertação que o Senhor nos trouxe o perdão dele, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos abençoa, nos redireciona. E te suplicamos em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração perdoador, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, conforme o teu, um coração disposto a te obedecer, a cumprir o teu querer em nossas vidas. Dá-nos, Senhor Jesus, um coração igual ao teu, um coração em que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. E até amanhã.